Meus amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre a sua vida. Eu sou o pastor Davi Daniel e eu quero dar continuidade num estudo, numa série que eu estou trazendo aqui sobre escatologia. Você sabe que escatologia é o estudo das últimas coisas. É quando nós aprendemos o que vai acontecer no futuro. Isso de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras. Então eu já fiz 4 vídeos, esse é o 5º vídeo que eu estou fazendo sobre esse assunto. Já dei a introdução, já falei também sobre o estado intermediário dos mortos, a vida no além. Você sabe onde estão aqueles nossos irmãos depois da cruz e antes da cruz? O que aconteceu com o paraíso? Então, eu estou falando nesse vídeo o estado intermediário dos mortos. Também já falei sobre as dispensações, né? O que são as dispensações? É quando as eras, os tempos são divididos a fim de que nós possamos estudar e aprender de forma melhor. Por que, Davi? Você está falando uma coisa do passado. Por que é falado uma coisa do passado? Bom, para você poder compreender melhor o futuro, porque a escatologia, ela ensina isso, né? Ela trata disso. É bom que você entenda o que aconteceu no passado, como o mecanismo, como a engrenagem funciona no passado, de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso que nós falamos sobre as dispensações. Desde lá da época de Adão até o tempo de hoje que nós estamos vivendo. Na verdade, até mais à frente, né? Onde tem o milênio. E no vídeo de hoje eu vou estar falando com você a respeito dos sinais da vinda do Messias. Exatamente isso, meus amados. Os sinais da vinda do Salvador. O Senhor Jesus irá voltar mais uma vez. Mas em vez de trazer para você aqui 50 sinais, comentá-los aqui detalhadamente, né? Por exemplo, falar sobre os terremotos, aí citar todos os terremotos que já aconteceram na história e em tantos escalarristas que foi o abalo e tudo mais, eu vejo que isso aí não é tão importante. Eu vou estar passando para você o que o Senhor relatou lá no texto mais importante, né, a respeito desse assunto. Todos os textos são importantes, mas esse texto aqui, ele foi relatado pelo próprio Senhor lá em Mateus capítulo 24. Então, eu vou trazer aqui para você um esboço que eu mesmo fiz, um ponto de vista, né, que eu mesmo elaborei aqui, que o Senhor me deu, para que você possa compreender. E você vai saber que entender a palavra de Deus não é difícil, é muito fácil. Qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo aqui vai receber esse ensinamento. Então não adianta nada o pregador ele falar difícil, ele trazer um ensinamento muito complicado, sabe, muito complexo, e a pessoa não entender nada, ok? Então eu vou trazer para você aqui de uma forma fácil e simples, que quando você ouvir, você vai poder falar e comentar com qualquer pessoa, pregar, na verdade, porque a palavra de Deus ela tem que ser transmitida de uma forma que todos entendam, ok? Então vamos então para o primeiro sinal da vinda do Salvador. Primeiro sinal, vou passar aqui para vocês alguns. Na verdade, vou passar para vocês 7 aqui, que eu os considero os mais importantes. Os outros acontecimentos, que são chamados também de sinais, que muitos chamam de sinais, não está errado chamar de sinais, mas eu vou chamá-los de eventos, ok? Aquele ambiente do final dos tempos, aquela atmosfera, referindo-se ao tempo antes da tribulação, é claro, né? Não são exatamente sinais, mas se for falado como sinal, também não tem problema. Então vamos para o primeiro sinal. Sinal número 1, o sinal da intensificação do engano. Meu amado, nós estamos vivendo numa época em que o engano, principalmente de muitas pessoas que se apresentam como ensinadores, como pregadores da palavra de Deus, tem aumentado muito, meus amados. Davi, sempre no mundo já houve engano, sempre já houve mentira. O diabo é o pai da mentira. É verdade. Mas a palavra de Deus nos adverte, foi o próprio Messias que nos advertiu aqui, meus amados. Ele disse que no final dos tempos haveria intensificação, o aumento do engano. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 24, verso 4 e 5. Diz assim, ó, o Senhor mesmo falando, ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muito. Aqui não está se referindo só a alguém dizendo que é o Messias, eu sou Jesus. Não somente isso, né? Mas se apresentando assim como um salvador da pátria, se apresentando como um grande homem de Deus, como um grande profeta de Deus. Isso acontece muito, não é verdade? Vamos então agora passar para o segundo sinal. Esse então já entra como o princípio das dores, né? Entra como o princípio das dores. O segundo sinal seria a intensificação dos confrontos e a insatisfação entre as nações. Intensificação dos confrontos e a insatisfação entre os povos, entre as nações independentes. Está no versículo 7, olha, vamos ler aqui, ó.
Mateus 24, que eu estou citando. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Por exemplo, nós, há 2 anos atrás, né, mais ou menos, foi 2 anos, né, deu-se início lá a G, vou chamar de G, tá ok? Você sabe que significa G-U-E-R, ok? Deu-se início a G entre a Rússia e a UCR, né? Então foi lá sempre aquela narrativa, aquele problema sendo resolvido lá, até hoje, até no momento que eu gravo esse vídeo aqui, 1º de dezembro de 2023, ainda é tido como narrativa que existe a guerra, mas o que a Rússia foi fazer lá, o que Putin, né, ele iniciou, o motivo pelo qual Putin iniciou a G já foi resolvido na verdade, então não podemos tê-la como terminada, né? Então, mas isso aí traz insatisfação, as pessoas ficam divididas, os reinos ficam divididos. Por exemplo, nesse exato momento, nós temos agora a G entre Israel e os palestinos, ok? Então isso aí também traz divisão, os reinos, as pessoas, os estados, os chefes de estados, os chefes de nações ficam divididos em quem eles vão apoiar. Então isso aí traz insatisfação e confronto. Foi isso que o Senhor falou. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. No mesmo versículo, o Senhor disse, haverá fomes. Essas G, você sabe o que significa, né? A G-U-E-R-E-E-S, esses confrontos, né? Esses confrontos aí, eles podem ocasionar fome que vem depois. É exatamente aquilo que vai vir depois, o resultado disso tudo aí. Porque não existe associação, não existe entendimento, então supostamente vai vir a fome, mesmo porque nós temos aí a anomalia magnética que está sobre a África, que disseram que está sobre a África, mas na verdade já está sobre a América do Sul, América do Norte, pegando também a Europa, né? Então isso aí vai trazer seca, como está acontecendo lá na Amazônia, e traz, né, a desordem assim, climática, né? Na verdade, por causa desse contexto climático aí, né, que eles chamam de aquecimento, na verdade, em poucos anos que vai acontecer é que vai vir uma espécie de mini era do gelo. É isso que vai acontecer, né? Lugares que já são frios vão ficar mais frio ainda e outros lugares vão ficar deserto. Por exemplo, possivelmente se agora no início do ano de 2024, se não tiver muita chuva e esses rios que secaram lá na Amazônia, eles não voltarem a ficar normal, as coisas não nivelarem, o que vai acontecer é que a Amazônia, possivelmente, ela nunca mais vai ser como a mesma, né? Davi, mas como é que você pode falar isso aí? Eu nunca ouvi isso aí. Mas a mídia convencional, ela não passa as informações para você. Isso aqui eu não estou inventando da minha própria cabeça, não. Nos empórios dos cientistas e tudo mais, se você colocar a legenda lá, né, eles falam sobre esses assuntos aí. Então eles tratam abertamente, só que essas notícias aí não são repassadas. Então, possivelmente, daquilo que nós podemos analisar, né, essas áreas ali, se no início de 2024, até 2024, 2025, eu penso que 2024, se não chover bastante e aqueles rios lá, eles não completarem de novo, eles não encherem de novo, então a Amazônia só vai secar e secar, e aqui no sul do nosso país vai ficar sempre mais gelado, vai ficar mais frio e vai ter mais inundações, infelizmente, né? No nosso Equador, né, os países que estão no Equador, vai haver mais seca ali. Então é um péssimo lugar para a pessoa morar, né? Porque esses locais aí, daqui a algum tempo, não muitos anos não, esses locais aí vai secar muito. Em cima do trópico de Câncer, no norte, estou falando do nosso país, do nosso mundo inteiro, né? No caso do mapa mundo todo, né? Em cima do trópico de Capricórnio, no trópico de Câncer, então ali vai haver muitas inundações ali por conta da inversão magnética que está para vir pela frente. Então isso aí vai gerar fome. No mesmo versículo de número 7, né? Falou que haveria peste. Então isso aí vai acarretar em pestes, em doenças, né? Que vão ser contagiosas. Por exemplo, nós tivemos agora uma PAN, essa epidemia que se alastrou aí, né, a razão de 3 anos atrás, né, começou, mesmo que ela seja produzida pelo homem, mas o Senhor nos advertiu, então possivelmente terão outras. Mas não estou falando isso para você ficar com medo, não. Você fica tranquilo, firmado no Senhor, que Deus vai te guardar, ok? Só você confiar porque a palavra de Deus funciona. O Salmo 91 não é para enfeitar, não. E terremotos, Davi sempre teve terremotos no mundo, ok. Mas você vai ver que isso aí vai se intensificar, não apenas de abalos sísmicos, mas de terra rachando, como você vê aqui no sul do nosso país,
terremotos em locais do nosso país que não tinha terremoto, e em outros lugares, né, que são lugares seguros, eles vão ter vários fatores climáticos, né, que vão mexer, né, inundações onde não tinha inundação, calor demais onde o local era frio, vai cair neve, aonde o local era outrora um local quente, então vai tudo ficar desajustado. É a anomalia magnética que ela interrompe ali a ligação entre os polos negativo e positivo do nosso planeta, né, que está o Polo Norte e o Polo Sul. Então o que acontece? O Polo Norte positivo, o Polo Sul, ele como negativo, então essa cadeia de vulcões, né, que fica no Mesoatlântico, né, aqui essa cadeia de vulcões fica claro que está debaixo d'água, né, aquilo ali, esses vulcões, eles são como se fossem, na verdade, baterias. É uma ligação entre esses polos. Tá? Então, esse polo aí é como se ele fosse desativado. Então, o nosso planeta, antes de acontecer a inversão magnética que tem pela frente, né, que não é falado, que já aconteceu outras vezes, então eles falam, é o Sol, entendeu? São erupções solares, são, como é que fala, né? Explosões solares, a única coisa que eles falam é isso aí. Meus amados, não tem a ver só com o Sol, tem a ver com o nosso próprio planeta mesmo, que está acontecendo, que é um processo que acontece de tempo em tempo, mas isso aí é para um outro assunto. Mas como teve que entrar nesse assunto aqui, e no versículo 8 que diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então tudo isso aí, antes da volta do Senhor, são os princípios das dores, é quando as coisas começarem a ficar pior, quando as coisas começarem a ficar mais críticas, ok? Mas eu digo para você, eu interrompo esse momento aqui para dizer para você, você que serve a Deus sincero, você que crê no Senhor, não fique com medo, meu irmão. Não fique com medo, porque quando as coisas começarem a acontecer, saiba que Deus está cuidando, Deus faz separação entre aqueles que são dele e aqueles que não são. Ele vai cuidar de você, ele vai proteger você e a sua família. Davi, eu não acredito. Então tudo bem, você tem o direito de acreditar no que você quiser. Se você quer acreditar na Globo, se você quer acreditar numa emissora falida, que só fala mentira, já fracassou, as outras também muitas das vezes têm que obedecer o sistema, porque elas estão dentro do sistema. Mas sempre existem as piores, não é verdade? Se você quer acreditar, fica à vontade, né? Mas depois você não vai chorar. Não vai dizer que Deus não falou com você de uma forma ou de outra. Vamos então para o sexto sinal. Sexto sinal da vinda do Messias, da vinda do Salvador. Aumento do ódio pelos cristãos e entre os cristãos. Epa, Davi, como é que pode? Não é pelos cristãos, não, contra os cristãos, não. Principalmente, vamos ler lá, Mateus 24, verso 9 e verso 10. Diz assim, ó, verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso. Davi, isso aqui não vai acontecer no tempo da grande tribulação? Na grande tribulação e também no nosso tempo também. Antes da volta do Senhor, antes da vinda do Senhor, isso aí vai acontecer muito forte. Em muitos países, a perseguição dos cristãos, servos de Deus, são perseguidos e mortos também. Mas o que não acontecia antes era o que está no versículo 10 aqui, ó. Neste tempo, muitos serão escandalizados. Olha só, preste atenção que o detalhe está aqui, ó. Trair-se-ão uns aos outros. Está falando de cristãos. O Senhor não está falando aqui de pessoas lá de fora, não. E uns aos outros se aborrecerão. Davi, o que está falando isso aqui? Meus amados, até um tempo atrás, até 20, 30 anos atrás, até 25, 30 anos atrás, 40, daí para trás, nós não tínhamos esse relato, esse versículo aqui não tinha uma aplicação. Irmãos se odiando, né? Porque aqui está se referindo, o Senhor está falando do povo, do próprio povo, trair-se-ão uns aos outros. Como é que é isso? E uns aos outros se aborrecerão. Pensavam que esse versículo aqui se aplicava somente à grande tribulação. Mas eu digo para você que esse versículo, ele se aplica ao presente momento. Nós estamos no momento em que os irmãos estão perseguindo os irmãos, estão odiando os irmãos. É claro, meus amados, que em muitos momentos nós precisamos, homens de Deus, mulheres de Deus, quando você vê uma coisa errada, você precisa falar. Quando você vê um falso ensinador, um falso profeta, você precisa falar. Precisa dizer quando uma coisa está errada, para você poder prevenir as pessoas, para você alertar e abrir os olhos das pessoas, para que elas saiam dessa matrix, desse sistema que está cegando elas. É isso que significa lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus, quer dizer, o inimigo, né, Satanás, cegou o entendimento deles para que eles não enxerguem. Então, presos na Matrix. Mas, meus amados, isso está acontecendo hoje. Os nossos irmãos estão atacando uns aos outros. A maioria dos ataques que eu posso dizer para vocês que eu recebi, que eu já recebi, eu não recebi de pessoas ímpias. Eles são as pessoas mais educadas, sabe? De outras religiões são educados, são cordiais, mas dos nossos irmãos, infelizmente, nós temos sido atacados.
O povo é um atacando o outro, é uma denominação detonando a outra. É um pastor detonando o outro, é uma pessoa detonando outra. Amados, e nós precisamos nos amar. Se não houver amor no meio do povo de Deus, meu amigo, você não sai desse, você não vai sair. Deixa eu dizer para você, você não vai sair desse sistema, ok? Então isso aí vai acarretar o sétimo sinal. Isso aí vai trazer a consequência. Você vê que o Senhor, olha só como é que são as coisas do Senhor, né? As coisas daí do nosso Messias, do nosso Salvador, né? Nosso precioso Salvador, nosso Senhor Jesus, do Pai. Olha como é que são as coisas, né? Ele explica tudo, não tem dificuldade nenhuma, meus amados. Você pode compreender a Bíblia, minha amada irmã. Meu amado irmão, você pode compreender perfeitamente. Não tem nada de... Deixa eu ouvir aquele doutor teólogo e título, não tem nada de errado. Eu também estudei também. Estudei. Na verdade, se você vai estudar teologia, não vai fazer muita diferença se você pagou uma fortuna por aquela matrícula ali, ou se você estudou na casa de Deus lá e foi de graça, você pagou só uma taxinha, seja da forma que for, não vai modificar nada. Sabe por que não vai modificar? Se você comprou muito material caro, não vai modificar, porque você não vai conseguir arranjar um emprego com isso. Isso aí é apenas para te capacitar, para você pregar, para você ensinar, ou então para você aprender, ou para o ministério, ou seja, para o que for. Tá entendendo? Então vamos lá. A consequência é o sétimo sinal, esfriamento do amor. Olha só, Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar. Iniquidade sempre teve, meus amados, em grande proporção no mundo afora, em todos os tempos. Mas no fim dos tempos, e nós estamos nesse exato momento, no fim dos tempos haveria a multiplicação. Como que é isso? Mas o maior número de pessoas estão agindo de forma ímpia, estão fazendo perversidades. Davi, a palavra de Deus diz que no tempo de Noé já havia perversidade, no tempo de Jesus também. Mas o número de pessoas está aumentando, meus amados. Isso que significa multiplicação. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, como esfriamento do amor, né, devido ao esfriamento do amor, a consequência é que com a multiplicação da iniquidade, vem o esfriamento do amor, que não poderia nunca acontecer isso. O amor, ele é quente. A palavra de Deus diz em Romanos que o amor, ele é quente, ele arde, ele é como um fogo. Eu não conheço fogo frio, não tem lógica isso, mas você vê que é uma coisa tão grave que se tornou até um sinal da volta do Senhor. Então vamos lá, né? Vamos ler mais um sinal aqui da volta. Mas tem uma resposta mesmo, manda eu passar para o próximo, né? Mas tem uma resposta disso tudo. É por isso que as pessoas estão se esfriando, né? As pessoas estão se esfriando, pensam assim, irmão, estou com vontade mais de servir a Deus não então, coisa errada aqui, coisa errada ali, o que eu devo fazer? Acho que eu vou largar tudo e tudo mais, mas o Senhor nos dá a orientação disso aí, ó. Ele nos dá a resposta do que nós devemos fazer. Qual a resposta, Davi? Está na palavra. Mateus 24, 13. Depois, quando ele deu todo esse relatório, o Senhor ele disse aqui, ó, Mateus 24, 13, ele disse aqui, ó, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nesse momento, o que mais você precisa fazer, o que mais o povo de Deus precisa fazer é perseverar. Persevere, minha amada. Persevere, meu amado irmão, precioso irmão. Continua. Você já desanimou? Eu também já desanimei. Ninguém é de ferro, né? Não estou aqui para apresentar, dizer para você que eu sou o herói, que eu sou o super crente. Não, já fiquei desanimado. Mas eu nunca tirei os meus olhos do Senhor. Estou sempre agarrado com o Senhor. Eu creio nele. Nunca vou deixá-lo. Estou sempre com o Senhor. É isso aí. É o que nós temos que fazer. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o que devemos fazer também, além de perseverar? O servo de Deus, fiel, ele vai ser encontrado aqui trabalhando, ele vai ser encontrado principalmente pregando, falando de Jesus. Fale do amor de Deus. Coloque para fora. Não deixa só eu fazer, não. Eu estou fazendo isso agora. Você está me assistindo agora. Não tem muitas visualizações aqui no canal. Tomara que Deus impulsione isso, tomara que me ajude, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus vai te recompensar. Olha o que diz aqui, ó. A outra coisa que devemos fazer, ó. Marcos 13:10 diz, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Mas lá em Mateus 24, né, que é o versículo depois do 13 que eu tinha lido, né, diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações ou todas as gentes, e então virá o fim. Então o Senhor disse, olha, persevere, aquele que perseverar, esse vai ser salvo. Você tem que perseverar, você não pode abandonar, persevera. E ele disse, olha, e este evangelho será pregado, persevera, prega, fala de Jesus para as pessoas.
Você não precisa, respeita as pessoas, mas fala para ela, fala com amor, fala com paciência, tenha paciência. Deus vai colocar as palavras na tua boca e vai ser uma bênção no nome do Senhor. Amém? Então no próximo vídeo, vou ficar por aqui, vou parar por aqui, tem mais coisas para falar, né? Também a multiplicação do conhecimento, multiplicação do conhecimento da ciência, também é um sinal, mas depois eu comento no próximo vídeo, né? Está em Daniel 12, verso 4, e o retorno de Israel como nação, os judeus que estavam dispersos, agora eles foram novamente repatriados, isso também é um grande sinal. E eu também vou no próximo vídeo, não perde o próximo vídeo que eu vou estar falando, além de falar desses dois, mais esses dois últimos sinais que são muito importantes. Davi, só tem isso de sinais? Olha, no contexto, são esses que antecedem, que vai trazer o final da volta do Senhor, né? E o outro restante é mais ambiente, é mais atmosfera. Os outros que eu vou falar, que algumas pessoas chamam de sinal, pode chamar de sinal, mas eles são uma atmosfera. Eles são, na verdade, aquele ambiente, referindo-se ao tempo antes da volta do Senhor, né? Então eu vou estar falando isso no último vídeo e você vai ver como é que vai ser um estudo maravilhoso. Isso aí vai te ajudar, vai te fortalecer. Amém? Vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, curte esse vídeo aí. Eu peço que você faça isso para que o conteúdo possa ser impulsionado pela plataforma aqui do YouTube. Então eu peço que você curta o vídeo, como eu disse já em outros vídeos, né? Eu não estou aqui para ser um youtuber, eu não estou aqui para ficar famoso, mas eu estou aqui como um profeta de Deus para a sua vida, para lhe pregar a palavra, para que pessoas sejam alcançadas, sejam edificadas na fé, para que você possa ser abençoado, meu irmão. E quando você receber essa palavra, você vai estar equipado, como eu fui equipado pelo Senhor e continuo ainda aprendendo. Eu não me considero o sabichão, não. Davi, você é o sabichão? Não, eu não sou o sabichão. Estou aprendendo. Há 35 anos eu estudo a palavra e estou aprendendo até hoje. Então eu me considero, se você tem menos tempo do que isso, eu me considero um irmão mais velho, que aprendeu, está na tua frente, aprendeu. Então eu quero passar essa experiência, esse aprendizado para você. Então quando você aprender aqui, passa para outras pessoas também. Vamos nos aliar nisso aí, meus amados. Minha amada irmã, meu amado irmão. Amém? Então vem para o próximo vídeo aí, não perde o próximo vídeo não. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vamos fazer a obra do Senhor, porque Deus tem muito para nós. Amém? Vou ficar por aqui, até o próximo vídeo.